Nós estamos no Marrocos, num conjunto arquitetônico lindíssimo, que tem a Torre de Hassan de um lado, e aqui seria a maior mesquita do mundo. Eis a nossa primeira imersão numa cultura muçulmana. Saímos de Marrocos encantados com as cores, os sabores e a riqueza de detalhes da arquitetura muçulmana. Mas a cultura muçulmana é sobretudo diversificada, abrangendo tradições, costumes, artes e modo de vida de diferentes povos que seguem o Islã. Na imensa e distante China, haveria uma cultura muçulmana? Já respondo, sim, há uma China muçulmana. E neste vídeo vamos contar um pouco da história deste povo para você. Vem com a gente! No vídeo anterior, mostramos uma cidade ancestral de Xi'an que é parte inseparável da conformação da China como um Estado nacional unificado. Ela foi o epicentro de 3 dinastias e assim foi até o século X, quando o centro da política chinesa passou a orbitar Pequim, a atual capital do país. Até lá, Xi'an deu as cartas, tendo um papel fundamental para o desenvolvimento da chamada Rota da Seda, uma história que conectou a China a diversos pontos do planeta, especialmente com o Oriente Médio. Hoje, como se vê, Xi'an é uma cidade moderna, mas cujas heranças do passado estão vivas, visíveis e, o melhor, acessíveis. Estamos na entrada do antigo mercado e o caminho para a grande mesquita aqui de Xi'an. Vamos lá? A Grande Mesquita é, sem dúvida, uma atração muito especial não só do bairro muçulmano, mas da própria cidade de Xi'an. O bairro, com suas vielas e intenso comércio popular, logo nos remeteu diretamente às nossas andanças pelas medinas de Fez, Rabat e Marrakech, lá em Marrocos. Ao mesmo tempo, somos frequentemente lembrados que estamos na China. As raízes desse povo deste lugar estão na Rota da Seda, quando comerciantes muçulmanos vinham até aqui, para fazer negócios e trouxeram, além das mercadorias, também a sua cultura. É uma região de intenso comércio, geralmente comércio familiar. Tanto comércio de mercadorias oriundas daqui, presentinhos, souvenirs para visitantes, quanto também comércio de comida, inclusive comidas específicas halal. E aí, outro? Cara, aqui o clima é assim, animado, O pessoal vendendo as coisas assim, gritando, motinho pra lá e pra cá, cheiro de tofu estranho, mas tá valendo. Sabe aquele pão árabe? Aqui tem, mas chinês, é claro. Quando os árabes muçulmanos vieram para essa região, para fazer comércio,
ficaram alguns por aqui e acabaram se casando com pessoas da etnia Han, que é a maior etnia da China. E a partir dessa união surgiu uma outra etnia, que é a etnia dos muçulmanos, a Hui. Como que um grupo com uma cultura tão específica se estabeleceu aqui e organizou a sua vida ao longo da história na China? As relações sempre foram muito tensas, ao ponto de, na segunda metade do século XIX, eclodir uma revolta, conhecida como Revolta Dungan, que contrapôs membros da etnia Hui, de base muçulmana, e o governo, então representado pela dinastia Qing. O objetivo da revolta não era pouca coisa, era criar um país muçulmano nessa região. Aqueles que perderam migraram para uma região de onde hoje é a Rússia. Gente, vamos entrar agora em uma mesquita na China. Como a gente sempre fala, independente de ter religião ou não, ou qual seja a sua, conhecer espaços religiosos são sempre importantes para conhecer a cultura. E uma mesquita na China é algo bem interessante. Vamos lá? Essa mesquita foi construída no ano 742 durante a dinastia Tang. E nesse período todo ela foi ampliada e reconstruída algumas de suas partes durante as outras dinastias, as que vieram posteriormente, Song, Yuan, Ming e Qing. Em que pese a existência de muitos conflitos, a Grande Mesquita de Xi'an é um exemplo vivo da longa história de interação e coexistência entre a cultura islâmica e a própria cultura chinesa. Além de sua importância religiosa e cultural, a mesquita atrai turistas de todo o mundo, todos interessados em sua arquitetura única e em uma história que nos fala sobre a presença do Islã na China. Aqui a gente tem uma pedra chamada de Pedra da Lua, com uma inscrição em árabe feita por um famoso imã daqui. E nessa pedra ele dá orientações de como calcular, né, o calendário muçulmano. Vejam que interessante, a gente está numa mesquita muçulmana, não tem nenhuma arquitetura árabe aqui presente, é toda arquitetura chinesa, mas tem os elementos, né, importantes nas mesquitas. A gente viu há pouco uma sala para limpeza ritual, a gente não pode entrar nessa sala, e eu estava procurando um minarete, né, onde que está o minarete? E o minarete é esse prédio, que é uma torre, lembra muito um pagode, e o pagode é uma construção religiosa, né? E o minarete está aqui, lembrando um pagode, né? O minarete é aquele local em que é feita a chamada à oração.
E pessoal, aqui é um local muito vivo, né? Além das visitas, dos turistas, continua funcionando como uma mesquita. Então aqui atrás é a sala das orações e a gente não pode entrar. A concentração de muçulmanos nesse bairro específico aqui de Xi'an tem a ver com as mesquitas, né? Porque os muçulmanos ficam morando próximo às mesquitas e constroem mesquitas onde eles estão morando por conta do ritual religioso, né? De sempre ir às mesquitas para fazer as orações diariamente. Então essa aqui é a grande mesquita, mas há outras mesquitas menores aqui na região. Na segunda metade do ano 500, a China vai sofrer seu segundo processo de reunificação e a capital do país vai ser aqui, em Xi'an. Para vocês terem uma ideia, na época, né, a cidade já era bem próspera por conta do comércio de seda, era considerada uma grande cidade, com 1 milhão de habitantes. Não há quem possa dizer quantas lojas e comerciantes há no bairro muçulmano hoje. O comércio é bem variado e, como já dissemos, bastante intenso. Se quiser, você poderá contar com guias profissionais para percorrer as vielas da região. Oportunidade ímpar para ouvir histórias que só os locais serão capazes de contar. No entanto, percorrer essas mesmas ruas por conta própria também tem a sua graça. Deixar-se surpreender por cada viela e quebrada é parte da descoberta dos viajantes mais engajados na cultura local. Esta é uma das poucas mesquitas que restaram aqui neste bairro de Xi'an. Há um tempo atrás, elas tinham permissão para ter inscrições em árabe na porta. Durante a invasão que a China sofreu pelo Japão, né, foi um momento muito trágico na história do país. Xi'an foi também uma cidade que se destacou como protagonista nos movimentos de resistência nessa guerra contra o Japão. Sofreu muito por conta disso, mas numa manhã específica, no dia 23 de novembro de 1938,
houve um ataque aéreo aqui com cerca de 20 aviões lançando em torno de 80 bombas sobre a cidade. Isso acabou destruindo muitas residências, matando diversas pessoas. E aqui especificamente, no distrito muçulmano em que a gente está, 4 mesquitas foram destruídas. Em torno de 160 pessoas morreram durante esse ataque aéreo. E hoje, como vivem os muçulmanos na China? Nos últimos anos, a China vem sendo questionada quanto ao tratamento dado às minorias muçulmanas. Há relatos de prisões arbitrárias e de expulsão de grupos considerados perigosos à segurança nacional. Por outro lado, autoridades governamentais acusam essas mesmas minorias de extremismo religioso e as associam a movimentos de desestabilização do país. O que vemos? Nos deparamos sempre com um povo autêntico e alegre. Não estamos sendo protocolares. Fomos parados algumas vezes e, apesar da barreira da língua, interagimos com os locais sem qualquer restrição. À primeira vista, percebemos um ambiente de liberdade. Mas esta é uma observação feita por pessoas que passaram, não se fixaram ali. No entanto, todos somos testemunhas dessa China potência que emerge no cenário internacional. Esperamos sempre que, por dentro, ela saiba abrigar o que ela tem de melhor, sua milenar diversidade étnica e cultural.